Fala pessoal, boa noite, tudo bem aí? É, Enfim, meu nome é Gustavo Fernandes. É importante dizer que ninguém me chama de Gustavo Fernandes hoje. O meu nome barra apelido é Bife, sempre foi Bife, desde a UFRJ a galera me chama de Bife. No meio profissional também me chamam de Bife, todos os lugares me chamam de Bife, minha família me chama de Bife. Então, basicamente, Bife. Tem até uma história interessante foi a Nair que tem uma mão da Nair aí nessa história de chamar de Bife e tal, que eu vou falar já já. Mas basicamente estudei na UFRJ junto com o pessoal desse call. A gente vai falar um pouco, obviamente, o que nos une aqui, não só pelo fato da gente ter estudado na UFRJ, mas o fato da gente ter vindo para a Holanda. Tem muita coisa em comum, mas tem várias diferenças, por isso que eu acho interessante a gente achou interessante cada um falar um pouquinho, né? Deixa eu aumentar um pouco minha cara aqui. Opa, beleza. Falar um pouquinho, então basicamente eu vou tentar ser breve aqui, falando um pouco mais da trajetória pré-Holanda, as coisas que eu fiz, que me fizeram basicamente chegar na Holanda, por onde eu passei, com quem eu trabalhei junto. É uma trajetória um tanto ondular, vamos dizer assim, não é uma... Eu fiz um pouco de cada coisa, assim, tem umas questões interessantes aí no meio, que me fizeram moldar um pouco de como eu penso, assim, hoje e tal. Mas basicamente, onde tudo começou, o FRJ, né? A gente entrou no FRJ em 2005, eu entrei em 2005/2, começando, na época nem era CVD, era Programação Visual Design. Então, assim como vocês, a gente tinha nosso lugarzinho ali, que a gente estudava bastante ali, tinha nossas aulas por aqui, mas obviamente também fazíamos reuniões por aqui, né? Aqui era uma área bem interessante da UFRJ, em que a gente conseguia ter o nosso, vamos dizer assim, nosso convívio social lá também. Mas basicamente a UFRJ foi onde tudo começou, e aqui é onde eu tive a minha primeira oportunidade. Eu acho que eu estava ali no sexto período, e é bem importante para mim especificamente, porque eu tive esse contato com a Naira. A gente estava tendo a primeira aula de projeto com ela, acho, se eu não me engano era a primeira turma da Nair na UFRJ, então tinha toda uma ligação bem bacana, assim. A Nair foi super impactante para todos nós. A Nair basicamente foi quem me introduziu ao mundo do design profissional, né? Conseguindo um estágio na PVDI por um ano. É muito doido, tem que olhar. Tava procurando os e-mails, assim, de como é que foi esse processo, mas esse e-mail todo enrolado, assim, falando um pouco da volta de viagem de Manaus, que a gente tinha ido para N-Design em Manaus em 2008. Voltei falando já da aula de análise do texto que a gente fazia com a Nair, já puxando o papo de estágio que a gente tinha conversado e tudo mais. Então foi ali onde tudo começou. A história do Bife é interessante, porque eu não sabia ainda nessa época se eu me chamava de Bife, assim, nas empresas e tal. E a Nair que me vendeu a ideia de que Bife era uma marca, né? Não só era a maneira com que as pessoas me reconheciam e me chamavam, mas era uma marca, cara. Tipo, Gustavo tem vários Gustavos. Bife, não tem muita gente que era chamada de Bife. Então, sempre que eu conto como é que hoje me chamam de Bife, assim, principalmente na parte do mercado de trabalho, assim, eu sempre menciono a Nair, porque eu nunca vou esquecer essa conversa que eu tive com ela ali por volta de 2008. Mas aí ali, basicamente, eu comecei na PVDI, e era a pegada editorial, tinha uma pegada muito editorial, de identidade de marca, branding, gráfico, livros, design de exposição também. Então vamos dizer assim, era uma pegada muito offline, né? Que era muito interessante, porque era o que a gente adorava fazer na época, mas eu acho que com o tempinho passando,
comecei a explorar um pouco mais os meios digitais. Eu lembro conversando com a Nair também, pedindo dicas na época e tal. A gente falou sobre fazer um curso. E o meu pós-PVDI foi muito em razão de querer explorar um pouco mais o lado digital, a vida digital e tudo mais. Então, basicamente, o Bernardo, o anão que falou agora, me mandou um e-mail um ano depois, com essa grafia maravilhosa, falando um pouco da Café, que ele era estagiário, então ele já estava me chamando para ser mais estagiário na Café também. Então, basicamente, eu entrei na Café, um ano depois, e foi muito maneiro. Foi as duas, eu coloco as duas empresas juntas aqui, porque basicamente foram esses dois lugares que me introduziram para o mundo do design, assim, e como ter o dia a dia de uma empresa e trabalhar com design. E também tinha uma pegada, em alguns tipos de projetos, uma pegada super semelhante na questão do print, do branding e tal, os dois super fortes nesse âmbito. A Café foi a transição perfeita na questão do digital, porque ainda assim que era um trabalho muito generalista, que a gente fazia basicamente de tudo na Café. A gente fazia muita coisa digital e ali foi interessantíssimo. A gente experimentou em vários segmentos, vários domínios, fazendo desde site de moda até trabalhando com startup, a exposição digital, enfim, nomeia aí, bota na lista. Então, basicamente, esse período do início, como eu pulei para o design profissional, foi muito interessante essa parte de ter sido ultra generalista e fazendo de tudo. Eu fiquei de 2008, 2009 até 2000, esse era o período de 2011 que eu saí da UFRJ com esse projeto. Na época foi um projeto super maneiro de fazer, foi uma marca de cerveja e tal, República. Deu uma repercussão boa, assim, esse projeto. Eu ainda estava na Café, super trabalhando com essas coisas que eu mencionei e tal. E lá a gente fazia de tudo, né, como eu falei, mas ainda bastante focado, fazendo branding pra caramba, assim, fizemos os projetos muito maneiros. Projetos mais mistos, trabalhando com startup, em que você trabalhava desde a concepção da marca da startup até o lançamento de um MVP para a marca e tal. Esse Memo, o trabalho do Memo é um exemplo memorável disso. Então, basicamente, a gente entregava o pacote completo e tal, e foi bem interessante, assim. E eu acho que foi o melhor começo que eu poderia ter, porque é um começo que você está tentando entender o que você quer fazer da vida e tal, e ser generalista nessas horas é a melhor coisa que você pode, para mim, que foi para mim, porque eu fui testando vários tipos de subdomínios dentro do design, né, vários tipos de técnicas e meios que poderiam ser testados. Aí depois, 2013, veio a Glow.com. A Glow.com representava uma mudança meio que na minha cabeça de que eu queria ir 100% para digital e para trabalhar com UX. Na época, a Glow.com ela até hoje uma referência. Na época era talvez uma das únicas referências no Brasil e na época no Rio de UX, User-Centric Design, essas paradas que hoje tá em todo lugar, né? Na época não era todo lugar que levava tão a sério, então eu achava muito interessante, assim. Mas ainda assim tinha uma questão ali que eu tinha uma dúvida danada de se eu iria realmente para isso, se eu ia fazer UX, se eu queria ir para branding, que eu também amava e tal. E eu ficava me debatendo com essa dúvida eterna. Então, basicamente, foi o meu início nisso, assim, como é que foi minha primeira experiência 100% numa empresa grande e numa empresa com esse tipo de direcionamento. Mas eu ainda achava que não era para mim, e aí eu saí da Globo e comecei a freelar. Basicamente, a vida de freela é uma loucura. Você acha que, não necessariamente você vai ficar rico. Não vai, pelo menos com a experiência que eu tinha na época, não dá para ficar rico. Você tinha acabado de
de sair de um emprego, tá tentando uma vida em outro lugar e tal. Então, basicamente, a vida de freelancer, ela se parece mais com isso, principalmente no início, onde você não tem muito domínio de outras coisas que é necessário quando você está se auto-administrando. Basicamente, você tem que cuidar de finanças, fechar projeto, fechar negócio, fazer o final do mês funcionar, né? Então, basicamente, a minha experiência aí foi muito focada nisso, foi muito interessante. Mas a vida de freelancer também trouxe uma coisa, essa questão de para eu me decidir, assim. Eu queria entender, basicamente, para onde eu iria. Se eu iria pegar mais esse lado de branding, que eu tive muito na Café, na PVDI, ou se eu iria para o lado mais do UX, de produtos digitais e tal. Mas, para ser sincero, não foi muito difícil. Eu comecei a trabalhar com várias startups e tal, e aí eu comecei a entender um pouco mais do processo das startups, como é que as coisas, como crescer uma startup do zero, desde como ajudar uma startup a crescer do zero. Me envolvi em algumas iniciativas em que eu mesmo era sócio e tal, então também é uma loucura, assim. Mas basicamente o processo natural me levou para um lance mais um lance digital, e eu fui pegando paixão mesmo pelo universo, né? Não só da questão do UX, mas trabalhar com produtos digitais de uma maneira geral, desde a estruturação do que é um negócio digital, do que é um negócio escalável, até obviamente a nossa prática de design digital. Tive algumas recaídas com a Café, usando um termo, mas a gente trabalhou, a Café agora já estava bombando em outro segmento, a Café se especializou muito nesse lance da visualização de dados, eu também fiz alguns projetos com eles na época, foram muito maneiros, assim, foi muito legal, mas sempre mais pro lado digital, né? E aí aconteceu a Hub9. Basicamente, 2 anos depois vivendo só de freelancer, a Hub9 foi algo que, de novo, deu uma mudada na minha vida, mas não na questão do que eu fazia. Continuamos super digitais. Na verdade, já estou falando em nome da empresa. Eu continuei super digital, trabalhando com eles, mas basicamente a Hub9 é uma empresa que éramos 9 sócios na época, várias pessoas trabalhando juntos, mas a gente tinha uma independência muito interessante em relação à quantidade de projetos. A gente, no início, às vezes até se confundia com um guarda-chuva de freelancers trabalhando sob uma mesma marca, assim. Então, a gente tinha essa independência de fechar projetos por conta própria, sempre usando a marca, e isso fazia com que a gente fechasse projetos mais interessantes, projetos que têm uma confiança maior, assim, por ter uma marca por trás, por ter uma equipe maior trabalhando, e a gente tinha uma equipe basicamente muito boa de designers e desenvolvedores. Também tinham pessoas da UFRJ, basicamente não, a Hub era só o UFRJ, então tanto no lado de design, que era o Bernardo, o Anão, e o Arthur, começamos assim, o Tutu Menezes, Arthur Menezes, alguns de vocês já me conheciam também. Então a gente trabalhava junto. Todos os desenvolvedores da Hub eram do FRJ. Agora eu não sei se eram exatamente todos, mas vamos dizer assim, grande parte eram da FRJ. Então basicamente éramos pessoas independentes que trabalhávamos independentemente. A gente não tinha, já trabalhava remoto daquela época, apesar de que a gente arrumou uma casa, um coworking maneiríssimo lá em Botafogo, alguns aqui devem conhecer, lá na Elvira Machado. E aí a gente começou a fazer vários projetos juntos, mas sempre focado no lance digital. Então basicamente toda aquela questão que eu estava desenvolvendo lá na Globo, lá atrás, e que fui trabalhando como freelancer, e aí, enfim, comecei a trabalhar com essa galera maneiríssima. A gente começou a trabalhar que nem louco, assim, para várias startups, vários produtos, vários empreendimentos, mas tudo focado no âmbito digital. Então aí ficou muito óbvio, e já estava óbvio antes, que esse tipo de coisa era o que
o que a gente faria, o que eu faria. A gente tinha um modelo interessante, assim, a gente trabalhava muito alocado em algumas empresas, trabalha muito alocado em algumas empresas. Basicamente, a gente virava parte dos times de produto de certas iniciativas que estavam começando, desde startups ou até pequenas iniciativas dentro de uma empresa maior, pessoas que tinham uma ideia, ou produtos avulsos, projetos, né? Então, basicamente, tinha um pouco de tudo, mas sempre focando na questão de trabalhar como um time de produto dentro ou com essas empresas. Então, isso foi ali, final de 2010, começamos ali, eu comecei com o pessoal em 2016 e tal. 2018 veio essa coisa que é a Holanda. Basicamente, a ideia, qual era a ideia? Vou resumir aqui para não tomar muito mais tempo, mas basicamente a ideia era pegar todo esse conhecimento e toda essa ligação. A gente já trabalhava super remoto e trazer para a Holanda, mas ao chegar na Holanda aqui é um pouco diferente. Para mim foi mais tranquilo pelo fato de que eu tenho uma cidadania portuguesa, então apenas eu posso vir para cá, me estabelecer aqui e eu não tenho problema com o lance do visto, mas você chegar numa cultura completamente diferente, com umas pessoas com uma cabeça completamente diferente e falar vamos fechar negócio, nem sempre dá certo. Eu comecei trabalhando muito com os projetos que a gente já tinha, trabalhando de remoto, fizemos uma coisa ou outra. O próprio Bernardo já estava aqui, como ele falou. Ele estava trabalhando com outros projetos, ajudei num projeto ou outro e tal. Mas basicamente eu estava sentindo muito da falta do que a gente tinha lá no Rio, que era basicamente essa conexão que aconteceu na Hub, assim. Você ter as pessoas por perto, você ter os projetos, fazer os projetos junto com pessoas que você tem uma conexão próxima, lado a lado, viver a cultura. A gente tinha uma cultura que eu fui perdendo um pouco aqui. Então basicamente eu botei na cabeça que eu arrumaria um emprego ou um lugar maneiro para trabalhar. Vou um pouco além disso quando a gente for bater o papo, mas basicamente eu consegui um emprego. Eu comecei a trabalhar na TomTom, que é uma empresa maneiríssima. Pouca gente sabe o que a TomTom está fazendo hoje, mas basicamente, se a gente falar de carros autônomos, electric vehicles, carro elétrico e tal, e todos os sistemas de navegação e os sistemas internos desse carro, que é uma indústria que está se transformando absurdamente, desde por causa da Tesla até por causa de montadoras chinesas que estão vindo agressivamente. Agora as grandes também estão entrando, GM, Volkswagen e tal. Elas estão super agressivas na questão da digitalização e da eletrificação. Então é um terreno fértil, basicamente, para trabalhar essa maturidade digital que muitas dessas empresas tradicionais não tinham alguns anos atrás. Então, basicamente, isso é que eu faço hoje. A gente está trabalhando esses sistemas para daqui a 5 anos e é muito legal, é um desafio muito maneiro. Então, eu vou deixar isso para depois. Valeu, pessoal. Um beijo e um abraço. Até já.